A mídia secular já não está falando mais do tufão que aconteceu há praticamente exatos 3 semanas atrás, nas Filipinas, no arquipélago das Filipinas, o país das Filipinas. E nós estamos aqui porque o assunto não pode morrer. Esse país precisa de ajuda. É um país que é assolado por muitos desastres naturais. E hoje, antes da gente começar o programa, um dos convidados, o pastor Grava, fez uma oração que tocou muito meu coração. Ele falou assim: Senhor, eu te agradeço porque nós estamos vivos. E nós vivemos num país que praticamente não tem desastres naturais. E a gente não tem que lidar com esse tipo de coisa, quando simplesmente tudo é destruído, né? Regiões muito grandes, não pequenos lugares, uma área pequena, como às vezes acontece no Brasil, mas áreas muito grandes, a ponto de milhões, 5, 10 milhões de pessoas ficarem desabrigadas. E muitas delas perderam a vida. E nós estamos aqui vivos. O que nós estamos fazendo para ajudar essas pessoas? Nós vamos hoje debater sobre isso e mostrar para você como é que você pode se envolver, o que você pode fazer, como você pode ajudar. Nós vamos então ao informativo e voltamos com o debate. O tufão Haiyan, que arrasou as Filipinas no último dia 8, foi o tufão mais forte registrado e o terceiro desastre natural mais mortífero na história recente do país. Segundo o último balanço oficial, o número de mortos pela passagem do tufão subiu para 5.209, além de haver mais de 1.500 desaparecidos e cerca de 25 mil feridos, indicou o Conselho Nacional para a Redução de Risco e Gestão de Desastres. Dezenas de milhares de vítimas estão recebendo os primeiros carregamentos de suprimentos de emergência, parte do esforço internacional para ajudar as Filipinas. Equipes médicas locais e estrangeiras estão trabalhando nas áreas mais afetadas e os helicópteros dos Estados Unidos estão levando ajuda para áreas mais isoladas. Cruz Vermelha e a Organização Médicos Sem Fronteiras informaram que terão unidades cirúrgicas móveis operando em Tacloban. Além delas, outras ONGs também prestam serviço humanitário nas cidades atingidas. É o caso da Conexão Voluntários em Campo, da Junta de Missões Mundiais e da SOS Global. Bem, conosco hoje para debater a ajuda das Filipinas, Marcos Grava, que é pastor e coordenador do Tour of Hope, que é o Tour da Esperança, seria a tradução literal, da Junta de Missões Mundiais. Ele esteve no Haiti em 2009, 2010, 2012, 2013. Ainda não conseguiu chegar porque está coordenando a ida dos voluntários do Tour Hope, que já estão nas Filipinas, inclusive alguém que trabalha aqui na casa, né? O nosso Felipe. E, enfim, a gente vai falar um pouquinho, vai mostrar inclusive fotos. Pastor, bem-vindo, é muito bom tê-lo aqui. Rebeca, bem-vindo de volta, aliás. Muito obrigado, é um grande prazer estar de volta na nossa família Boas Novas. E você disse muito bem em sua palavra inicial, é preciso que continuemos informando para que o ânimo das pessoas em participar não esteja proporcional à exposição na mídia. Realmente não se ouve mais falar sobre Filipinas, mas o fato é que brasileiros estão lá sofrendo e outros ajudando as pessoas. Entendi. É interessante que grandes redes brasileiras enviaram equipes de cobertura, aguentaram ficar lá 2 dias e retornaram. Sim. De tão crítica que a situação está lá. Mas o que fica acontecendo? Fica parecendo que não está, então, não está mais noticiando, então já resolveu tudo. Não é verdade. O problema, a história continua crítica e nós sabemos que o número de pessoas que morreram vítimas diretas do tufão é alto e há ainda, digamos assim, conflito de informação. Mas agora começa o problema das mortes por causa indireta, via indireta, as doenças, enfim, os ferimentos, pessoas ainda morrendo vítimas dos ferimentos porque não tem realmente o tratamento adequado. Também para debater com a gente hoje é muito bom receber pela primeira vez Thiago Quintaneiro, que é estudante de Relações Internacionais e é coordenador do Departamento de Juventude, da Cruz Vermelha Brasileira. Está inclusive aqui devidamente, aliás, o pastor também, os dois estão devidamente uniformizados. Bem-vindo, Thiago, muito bom tê-lo aqui. Obrigado, Rebeca. Em nome da Cruz Vermelha Brasileira do Rio de Janeiro e do Brasileiro, a gente agradece pela oportunidade de ter vindo aqui, a gente poder discutir um pouco sobre esse assunto tão importante, né? É isso mesmo, eu exagerei quanto à questão da mídia? Não exagerou não, não é só na questão das Filipinas, acho que é uma questão muito geral, né? Verdade. Existe aquele primeiro foco, então, que é aquela comoção geral e depois então, essa atrás de outra comoção, notícia. Exatamente, ela cai. E é justamente nessa parte, né, nessa segunda etapa de uma crise que é mais importante nossa presença lá.
Porque no início tem muita ajuda, e logo depois, como você mesmo falou perfeitamente, tem a questão das doenças, questão dos ferimentos, questão de como a gente vai conseguir recuperar aquele local. É nessa hora que eles realmente precisam de um apoio de instituições como a Cruz Vermelha, como igreja, como qualquer outra, para a gente poder realmente ajudá-los a melhorar e voltar ao cotidiano, né? Acho que todo mundo que quer é que não somente salvemos vidas, mas que eles voltem ao cotidiano normal de vida deles. E no caso deles vai ser uma coisa muito difícil, porque realmente foi tudo destruído. Há cidades inteiras praticamente que desapareceram. Tá, onde você olha, caiu tudo, destruiu tudo, não tem nada em pé. Plantações destruídas, comércio destruído, indústria, quer dizer, as pessoas estão vagando sem ter onde ficar. Algumas delas ainda, os locais são muito, muito remotos, porque a área atingida é muito grande. Então, os lugares maiores, as cidades, as regiões urbanas mais importantes, essas já estão sendo atendidas, a gente sabe, mas muitos estão, digamos assim, nem um alimento, uma barraca ainda, com 3 semanas ainda estão, digamos assim, tentando chegar em pessoas. Quer dizer, é uma situação crítica. Sim, muito crítica, porque como você disse, o Tiago reforçou, existe o primeiro choque. Descreve para a gente, vocês trabalham com isso, como é que é essa situação mesmo de lidar com tragédia? Bom, antes de mais nada é preciso entender bem o que é um tufão, né? Muita gente fala tufão, tufão, tufão. O tufão nada mais é do que um ciclone, assim como o furacão também é. E os ciclones acontecem nas regiões dos trópicos, eles são chamados ciclones tropicais. Na região do Atlântico, ele recebe o nome de furacão. Nessa região do Pacífico, eles são chamados de tufões, ou taifun em inglês. Na região de Hong Kong, eu já estive ali, enfrentei um tufão uma vez. Esse das Filipinas, das categorias de 1 a 5, foi classificado como 5, com ventos de até 390 quilômetros por hora. Potencial de destruição. É uma coisa impressionante. Não sobra telhado, não sobra carro, pessoas. Parede. Todos vão ser arrastados por causa da força da natureza. Esse é o primeiro choque. As pessoas que morrem no primeiro momento, que perdem seus danos. Portanto, rede de água, rede elétrica. Tudo destruído. Geralmente um desastre, todas as redes são acessadas. E principalmente o pior, né? Porque depois que acontece um desastre, as redes normais comerciais, elas param de enviar os alimentos. Então, eles param de ter aquele comércio normal. Então, por isso que essa ajuda é tão importante. As estradas estão bloqueadas, não tem transporte aéreo, não tem transporte Pontes terrestre. Foram destruídas. Não há combustível, porque não há energia elétrica. Então, você vê que um problema vai gerando o outro e aquilo vira uma bola de neve e vai só aumentando, né? Então, as pessoas pensam que o número de mortos iniciais é o mais grave, mas nem sempre, porque as consequências da tragédia muitas vezes trazem um número muito maior de mortos a longo prazo. Eu estava pensando aqui, enquanto você falava, de 3 situações. Uma é a questão das grávidas. A cada dia nascem milhares de crianças filipinas. E como não há hospitais, não há energia elétrica, essas mulheres não estão podendo ter seus partos. Nós enviamos uma obstetra lá que iria tentar ajudar de alguma forma as mães a nascerem. A mídia, inclusive, secular, mostrou uma mãe, praticamente postou o parto, né? Ela sendo recolhida e ali todo aquele susto, aquele choque findou, fazendo com que ela entrasse realmente em trabalho de parto. Exatamente. E ela teve a própria Cruz Vermelha, ela montou um hospital, se não me engano, em Holanda, que é uma comunidade dentro de Tacloba, né? Tacloba. E lá teve alguns partos, e uma foi até bem noticiada dentro do site da Federação da Cruz Vermelha, de que realmente eles estão começando a se preocupar justamente com esse ponto, né? Que existe já um processo natural de vida que é cessado com desastre. Que lá já é, digamos, crítico. Exatamente. E agora com o tufão. Sim. Houve numa cidade uma situação muito inusitada. Com a inundação, com a chegada da água, o governo autorizou que o presídio fosse aberto. E centenas de presos tiveram liberdade. E a população estava reclamando muito porque eles estavam ali na cidade. Pessoas que às vezes são assassinas, pessoas que são ladrões, pessoas que são estupradores, estavam com liberdade para não morrer. Eu li um relatório da ONU da preocupação que já estava havendo com as mulheres, no sentido das mulheres, das parturientes, e também já o registro, mesmo com toda a precariedade, já havia, não estou dizendo que era o caso porque eles
necessariamente detentos, estavam fora, mas o nível, o relato de estupros contra mulheres já havia subido, a violência. Quer dizer, se cria uma situação propícia para tudo que é ruim, né? No sentido da doença e no sentido também das questões sociais. Sim, a nossa Os equipe, saques, por exemplo, enfim. ela não foi permitida a ida até Tacloban, que é a área mais afetada, porque tinha mulheres na equipe e eles só queriam receber homens. Entendi. Por causa do risco, por uma questão justamente. da segurança, inclusive dos Eles próprios voluntários. Eles não tinham como fornecer a segurança. Não há possibilidade. Não há possibilidade porque o policiamento está parado, não há combustível para os carros e todo um caos social aí. É um desafio muito grande. Você percebe, portanto, que é um momento em que o país das Filipinas, que, aliás, a gente está lá do outro lado do mundo e a gente não acompanha muito, mas quando algo assim acontece, a mídia secular, no primeiro momento, inclusive, noticiou muito isso. Há tragédias de escala menor que acontecem com muita frequência lá, que findam nem chegando até nós, mas a verdade é que o país ele está ali num cinturão, numa passagem de tufões, de ventanias, não sei, ali um corredor natural. Sudoeste asiático, assim. Pronto. Isso é parte da meteorologia natural de todos os anos. No segundo semestre do ano, essas regiões, a gente trabalha muito no Haiti, também aqui no Caribe. Aqui no Brasil. São aqui afetados. no Brasil. Quando chega agora dezembro, nós já estamos aqui, eu não atentava tanto assim para isso, depois que a gente passei a estar aqui mais no Rio trabalhando, a gente já começa a ficar preocupado. O que vai acontecer? A própria Cruz Vermelha. Agora, em dezembro, já é a hora que a gente começa já a ficar em alerta. Não, claro que a gente nunca espera o pior, mas a Cruz Vermelha tem que estar preparada para caso aconteça alguma coisa. Não, e eu não estou falando disso, mas a cada ano a gente fala, meu Deus, uma coisa pior consegue acontecer e a gente fica realmente assustado. Hoje a Cruz Vermelha do Rio ela já faz parte do sistema de defesa civil do Estado, então a gente tem uma parte específica dentro desse plano de emergência, então em caso de um desastre, as doações são remetidas à Cruz Vermelha e todas as nossas equipes de primeiros socorros já ficam de prontidão em casa, em alerta, caso aconteça alguma coisa, para a gente poder atuar no caso, a nossa instituição ela é bem voltada para a atuação de emergência, pronta resposta, é o grande nome, né? Então, aconteceu, a gente tem que estar preparado para ajudar. É exatamente isso. E lá no Sudeste Asiático, as Cruz Vermelhas de lá, acabei de voltar da Assembleia Geral da Cruz Vermelha em Sydney, e a gente discutiu muito essa questão de como funciona essa cadeia de atendimento. E no Sudeste Asiático é bem avançado nisso, justamente por essa questão de ter todo ano. Tantas tragédias, exatamente, igual que no Brasil problemas. acontece também. E o mais triste, sabe, Rebeca, é pensar que a tendência disso é piorar. Porque muitas dessas questões meteorológicas extremas estão relacionadas ao aquecimento global. A todos os problemas que a gente vem enfrentando no planeta. E aí uma crítica aos países industrializados, os mais industrializados, porque por conta da maneira como eles estão agredindo o planeta. E eles não querem assinar os tratados, enfim, são tão preocupados com direitos humanos, mas naquilo que interessa a eles. Exato. Verdade seja dita, né? Vamos fazer o seguinte, a gente realmente tem que ir ao intervalo, mas a gente vai voltar com muitas imagens, depoimentos de pessoas que estão lá, depoimentos de missionários que acabaram de voltar de lá. Inclusive, uma das missionárias estaria com a gente aqui hoje, mas ela ficou dodói, ela foi afetada por água contaminada e hoje não pôde estar aqui com a gente. Mas a gente tem um depoimento gravado dela aqui, vocês ainda vão conhecê-la aqui na Boas Novas, a missionária Lídia. Muita coisa boa, mas, sobretudo, você vai ser orientado também como você pode ajudar. A gente volta já. Cabeça pra cima. Hoje nós estamos debatendo a tragédia que aconteceu nas Filipinas. A mídia secular já meio que deixou de lado, ou completamente deixou de lado, mas nós não podemos esquecer, porque ela aconteceu apenas 3 semanas atrás. E agora, uma nova etapa de desafio já se instalou, que é ajudar aquelas pessoas que já não têm um alimento, não têm água potável, pessoas que estão ainda doentes com os ferimentos infligidos pela própria tragédia e não estão tendo tratamento adequado. Felizmente, equipes de socorro da Cruz Vermelha, da Junta de Missões Mundiais, dos Médicos Sem Fronteiras, de tantos outros grupos, estão se mobilizando, já estão lá, outros estão se preparando para ir, mas o desafio agora é conseguir recursos e doações para ajudar essas pessoas. Então, já, fique ligadinho com a gente que a gente vai ter orientação nesse sentido, mas vamos assistir uma matéria que mostra realmente como as coisas estão, como ficou logo após, e ainda temos imagens também daquilo que as equipes
de ajuda estão fazendo lá. Vamos lá. O órgão governamental informou que dos mais de 5.000 mortos, 3.310 são da província de Leyte, no leste do país, a mais atingida pelo tufão. Na última sexta-feira, dia 22, os voluntários realizaram o primeiro atendimento médico e de logística, atendendo cerca de 110 pessoas. Também estão recebendo apoio policial na segurança do local. No dia 23, seguiram para New Washington, com a expectativa de atender cerca de 350 pessoas ali. A ONG Conexão Voluntários em Campo, em parceria com a SOS Global e a JMM, encontra ainda muitos empecilhos nos lugares atingidos pela tragédia ambiental. As equipes relataram que muitas cidades ainda estão sem luz e sem água, mas contam com o apoio de médicos e outras pessoas que querem fazer parte do trabalho humanitário. Estão comprando kits para doação com materiais necessários para a manutenção das famílias, incluindo artigos de higiene. A equipe ainda deve se dividir, atendendo assim 2 lugares ao mesmo tempo. Qualquer pessoa pode ajudar com doações no Banco Bradesco, agência 0316, conta 162-757, dígito 0. Para conhecer outras formas de ajudar, mande e-mail para contato@voluntariosemcampo.org.br. Bem, os contatos estão aí, você pode encontrá-los também no nosso site, entre no www.boasnovas.tv, opa! E lá, entra na página do Cabeça para Cima e esses dados estão lá. Você pode encontrá-los lá e estarão também durante o programa aparecendo aí na tela. Nesse momento, praticamente, a melhor maneira de ajudar é com finanças, né, pastor Grava? Porque para você mandar, claro que as equipes que foram levaram o que puderam de medicamento, de material de higiene, mas mandar comida, alimento, enfim, água para as Filipinas é complicado. Sim. A Junta de Missões Mundiais, felizmente, tem um dos seus missionários nas Filipinas, mora em Manila, pastor Fernando Félix, sua esposa Cris, e eles estão coordenando essa parte de recepção de donativos, mas você sabe, é muito difícil enviar coisas materiais, tanto pela franquia das bagagens, pelo custo. Os nossos voluntários que foram conseguiram levantar até o seu limite de franquia, o que podiam, principalmente medicamentos. Mas agora, nesse momento, ele clama para que nós aqui no Brasil enviemos ofertas, recursos, porque passados esses 20 dias, como você citou, que é a primeira fase que nós chamamos de atendimento, onde são mais necessários os agentes de saúde, de atendimento emergencial, médicos e enfermeiros, agora começamos uma fase já de recuperação. Então ele pede ajuda para que muitos telhados sejam refeitos, a energia elétrica, né? Água, porque ainda há muita água contaminada, alimentos. Então essa é uma parte mais aonde as doações se fazem um pouco mais necessárias nesse momento. É isso mesmo, para vocês que trabalham com a Cruz Vermelha, ela também aceita doações desse tipo? Aceita. Aqui no Brasil a gente está com uma campanha bem grande até, está em todos os sites da Cruz Vermelha, no site da Cruz Vermelha Brasileira, que é só jogar no Google Cruz Vermelha Brasileira, que é o primeiro, ou se não Cruz Vermelha Rio de Janeiro, que vai ter, logo o primeiro link vai ser o link de doação. Como eu tinha falado para vocês, eu tive semana passada em uma reunião internacional e foi uma Assembleia Geral da Cruz Vermelha, aconteceu o tufão no meio da Assembleia. Nossa. Então foi ao mesmo tempo ruim e bom, né? Porque eles pararam toda a operação, toda a agenda do evento para o representante da Filipinas que estava com a gente fazer um pronunciamento do que estava acontecendo. E ali mesmo, todas as sociedades nacionais, como nós chamamos as Cruzes Vermelhas de cada país, que hoje nós temos 189 no mundo, já começaram a se articular de como nós, como movimento, ajudaríamos eles. Algumas, acho que mais próximas, né, que estão ali na Ásia, estão enviando muito recurso material, como o pastor acabou de falar perfeitamente. Para nós, aqui da América do Sul, mandar material para lá é muito complicado. Primeiro, a questão do custo. O custo que nós teríamos para enviar era muito melhor que a gente convertesse em dinheiro para mandar. Segundo, a questão do tempo, né? Vamos mandar um navio até lá. Até o navio chegar, a gente pode ou perder material, ou se não, pode ser desviado, pode ter algum tipo de problema. No caso, problema com tempestade, alguma coisa, até mesmo tempo para chegar lá é muito grande. Então, aqui no Brasil, a gente está focando bastante nessa doação. É uma conta que está específica só para Filipinas. Vai estar aberta a campanha até o final do ano. Depois a gente vai juntar todo o montante arrecadado no Brasil. Vamos enviar para a nossa federação e a federação vai fazer o repasse direto para Filipinas. Tá certo. Eu quero, já a gente vai assistir o depoimento de uma missionária que voltou de lá. Ela era a única brasileira desaparecida. Daí, quando ela conseguiu sair e ser transferida, inclusive ela veio
Creio que a Força Aérea Americana, que está ajudando bastante também, tem base aérea, todo mundo sabe disso nas Filipinas. Então, de alguma forma, ela se faz presente nesse momento ajudando, e ainda bem, mas a gente sabe que nesse momento a presença de pessoas é algo muito, muito precioso, porque eles precisam de médicos, precisam de eletricistas, precisam de pessoas que ajudem eles, tanto pelo lado da saúde como o lado da reconstrução. Sabe um profissional que é muito útil nesse momento, tanto quanto médicos e pessoas da área de construção e de cidade, são psicólogos. Olha só. O pedido que nós recebemos dos nossos colegas que estão lá é: precisamos de pessoas que atendam às necessidades psicológicas e emocionais. Muitas pessoas até hoje importante falar inglês? Não conseguem dormir. Se falar inglês, ajuda muito, porque muitos filipinos falam inglês. Mas tem tradutor? Mas nós conseguimos um tradutor, e a pessoa indo para lá num momento como esse pode ser muito útil, porque desde a tragédia, há 20 dias, tem pessoas que até hoje não conseguem dormir. Estão vivendo aí uma síndrome do pânico, com medo que venha outra tempestade. E a privação do sono, junto com a desidratação, é uma das piores privações que o ser humano pode passar. É uma tortura. Então, muitos casos de depressão, e logo, logo podem virar casos de suicídios, porque as pessoas que são afetadas perderam tudo, perderam a família e ainda estão com síndrome do pânico, realmente têm muita dificuldade. Psicólogos são pessoas muito úteis nesse momento. É muito interessante você falar isso, que justamente na Cruz Vermelha a gente também já vislumbrou isso depois de 2011, né, daquela catástrofe que teve aqui no Rio de Janeiro. E hoje nós temos uma equipe de psicólogos voluntários exatamente para esse tipo de trabalho. Então a gente já sabe quando acontecer algum tipo de desastre, somente na filial do Rio, nós já temos uma equipe que se chama FESPECI, que é Força Especial de Suporte Psicológico. Então já é focada para atender em desastre, tanto aéreo quanto desastre natural, causado pelo homem. Então realmente é um ponto que as pessoas geralmente não pensam que é tão importante. Antigamente não se dava o devido valor e atenção, né? E hoje já se entende. Capelães, psicólogos, pedagogos, psiquiatras, recreacionistas. Nós enviamos entre o grupo que está lá alguns recreacionistas, porque muitas crianças ficaram órfãs. E eles têm ali um momento com os nossos professores e treinadores que podem, pelo menos, brincar com eles e mostrar para eles que a vida vai continuar. Entendi. E, infelizmente, perderam muitas coisas, perderam membros da família, mas a vida vai continuar. E havendo esse trabalho, pode minimizar esse sofrimento e o encaminhamento daquela pessoa a criança, o jovem, a, infelizmente, enfrentar a missionária está no ponto. Depois a gente vai ver o trabalho da equipe da JMM, que está lá fazendo um trabalho lindo. E o nosso supervisor técnico da casa, o Felipe, é o Felipe Câmara, não é o Felipe, não é o meu filho, mas é o filho da Ana Diava, né? É muito precioso, e ele já esteve no Haiti 2 vezes. Duas vezes no Haiti e também no Camboja. No Camboja. E agora parou tudo, pediu as férias dele, se mandou para as Filipinas e está lá com a equipe ajudando, trabalhando. A gente tem imagens dele também. Mas vamos ver o depoimento da missionária Lídia. Uma recepção calorosa, com faixas e muito carinho. Tudo para mostrar a admiração pela missionária brasileira que sobreviveu a um dos maiores desastres naturais da história das Filipinas. Enquanto aguardavam, amigos lembraram os momentos de expectativa por notícias logo após a passagem do tufão Haiyan. O secretário executivo do Serviço Nacional de Missões, da CGADB, foi o primeiro a conversar com Lídia. Nós fizemos contato com o Itamaraty, aqui em Brasília. Depois nós fizemos contato com o embaixador em Manila, nas Filipinas. Pedi informações se tinha algum brasileiro morto, dei os dados dela. E a irmã Lídia liga para mim às 20 horas, 2 dias depois, dizendo que estava viva. Aí você imagina o coração, porque nós já estávamos dando a Lídia como morta. Contido, o irmão de Lídia era o mais nervoso e mal conseguiu disfarçar a ansiedade. Chegou a chorar algumas vezes, ao lembrar da primeira conversa após a tragédia. No dia 12, precisamente às 2 horas da manhã daqui, lá certamente devia ser 2 horas da tarde, são 11 horas de diferença. Ela falou rapidamente, 3 minutos, né? Olha, graças a Deus, eu estou viva, eu estou 7 dias praticamente sem comer, sem beber água, mas eu estou viva, glória a Deus, estou viva. Qual a sua reação? Chorei, né? Então agora eu estou me contendo choro de alegria, né? Às 5 horas da tarde, a espera chegou ao fim e um abraço ainda tímido marcou a reunião familiar.
Este era um momento mais aguardado. Após dias de angústia e muita saudade, finalmente um reencontro com a família e os amigos. Além da alegria por superar uma tragédia, Lídia trouxe na bagagem a lembrança dos momentos de pânico, quando sua casa em Tacloban foi inundada. Quase todos do grupo que estava no local conseguiram escapar por um buraco na parede. Uma pessoa morreu afogada. Depois disso, nós ficamos esperando a água baixar. Fomos para um prédio em construção. Ficamos ali uns 2 dias esperando a água baixar. Muita gente morta. Peguei meu passaporte, fui para o exército filipino. Eles imediatamente me passaram para a Marinha Americana, me meteram dentro de um avião que parecia mais um navio. Fui para a base americana, em Manila. Quando cheguei lá, eles fizeram contato com o nosso embaixador em Manila. Ele quase chorou. Ele disse que tinha 37 brasileiros, só eu que estava sumida. Nas Filipinas, Lídia trabalhava em uma comunidade nômade carente, ajudando pessoas em situação de miséria, especialmente crianças. Mesmo depois de ver a morte de perto, passar fome e sede, a brasileira nem pensa em abandonar o trabalho missionário e já planeja voltar à Ásia. Deus ainda não terminou comigo. Eu acho que eu ainda tenho mais uns 3 anos de campo, aí depois eu me aposento. Coisa linda, não é verdade? Ela fugiu pelo buraco do ar-condicionado, do aparelho do ar-condicionado, e improvisaram, eu estava lendo o testemunho dela, amarraram cortinas, lençóis, porque a correnteza era muito forte para chegar ao quintal, até o muro. Há uma construção que estava de 2 andares e todo mundo ali no entorno convergiu para aquele lugar. Na passagem da casa dela, eles foram ajudando pessoas também, e efetivamente ela ali tentando ajudar, teve o desespero de perder, viu? Uma pessoa arrastada e morrer. Mas quando ela falou que a água baixou, que saiu, onde ela olhava, o cheiro era insuportável, era corpos, era morte, era destruição. No entanto, ela disse que vai voltar. Agora, nós temos missionários Sim. que estão lá, nesse momento, já saíram do Brasil. Aí o quê? Chegaram lá dia 22, 23? Eles chegaram no local da tragédia no dia 20 de novembro. Muito rápido, muito então, rápido. A resposta. Vocês conseguiram... É preciso dizer um pouquinho dessa história, se você me permite, Rebeca. Alguns anos atrás, a Junta de Missões Mundiais participou... Eu posso pedir favor para o senhor, pastor? Você vai ficar na pontinha da cadeira esperando para saber, porque é uma história muito bonita, mas a gente volta já para ouvi-la. Cabeça pra cima. Hoje nós estamos debatendo a tragédia que aconteceu nas Filipinas e o desafio continua. As pessoas lá estão em situação crítica, a equipes de missões, de missionários, Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha, atuando lá, inclusive com muitos brasileiros, e você pode fazer parte desse momento, você pode ajudar. Antes da gente prosseguir, no entanto, um recadinho para você da Rinode. Há quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal então uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinode é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos, com lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinode.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 110307. Torne-se um consultor. Rinode, 20 anos fazendo sua vida melhor. Uma dica para você que precisa aí melhorar a sua renda. Pastor, lhe interrompi. Vamos voltar então com as situações e já logo entrar. Inclusive nós temos matéria mostrando o trabalho aí das equipes que já estão lá. Bom, nós missionários temos alertado a população, especialmente os irmãos na igreja, deste aumento da incidência de catástrofes mundiais. Os especialistas têm mostrado que o intervalo entre uma tragédia e outra tem diminuído muito e isso traz para nós, agências missionárias, uma oportunidade de exercer nosso papel, sobretudo em países como aconteceu nas Filipinas. Por conta disso, há cerca de 8 anos atrás, algumas organizações se uniram e criaram uma organização pronta para responder em situações de emergência como essa. A Junta de Missões Mundiais, a AME, a Associação Missão e Esperança e outras, então criaram a ONG SOS Global.
preparada para responder em situações como acontecem no Haiti, como acontece nas Filipinas, no Japão e também aqui no Brasil. Assim que aconteceu a tragédia, nós entramos em contato com a liderança dessa ONG e dissemos que a Junta de Missões Mundiais gostaria de enviar uma equipe para lá. E eles responderam, também separaram alguns profissionais, mobilizaram algumas pessoas e 20 pessoas representando esta ONG, representando a Junta de Missões Mundiais e outras agências, seguiram então no dia 18 para as Filipinas. Estão trabalhando em 3 comunidades. Então, com 10 dias que o tufão aconteceu, você já estava embarcando. Lá. O nosso protocolo na Junta de Missões Mundiais é startar um plano e enviar os primeiros voluntários em até 7 dias. Entendi. Então, logo depois da tragédia, nós descobrimos a viabilidade, a necessidade, consultamos os missionários e quando decidimos, então, enviar, temos um protocolo de 7 dias para preparar as bagagens, as doações, comprar as passagens, os vistos e seguir com a equipe. E foi isso que aconteceu. 20 pessoas estão lá representando as nossas organizações, atendendo em 3 cidades diferentes, a cerca de 300 pessoas em médias por dia. Por dia. De certo modo, essa mobilização ela já está mais ampliada, a gente sabe, pelo histórico, pelo tempo de duração que a Cruz Vermelha existe, mas é a mesma, de certo modo, é a mesma linha de trabalho, né? Ela funciona mais ou menos assim também, né? Nós temos sociedades nacionais, então, no caso, a própria Filipinas já tem um grupo muito grande de voluntários, mas em caso de grandes desastres naturais... Eles mesmos estavam afetados. Exatamente. Então, eles já pedem à federação, nós temos mais ou menos quase o mesmo modelo de rede, pede à federação, aí é jogado um comunicado internacional que vai pedir voluntários dentro de um perfil, se preenchendo esse perfil, as pessoas são enviadas para lá. No caso, proximidade conta muito, né? Então, hoje nós temos realmente um número muito grande de voluntários lá, da própria Cruz Vermelha das Filipinas, de outros locais e também grandes profissionais de desastres, de alojamento. Eu acho interessante isso porque a gente sabe que, por exemplo, que o país todo, de alguma forma, foi impactado, mas não todo ele foi atingido. Então, os que estão em áreas menos atingidas... vão para as áreas. E alguém pensa assim, mas o trabalho... Eu acho interessante, por exemplo, a questão do trabalho da igreja, que é feito, por exemplo, por questões de juntas enfim, secretarias de missões. É um trabalho também porque a gente sabe que uma outra agência... Se é que eu posso usar essa palavra, acho que é uma palavra adequada, ela representa o conceito que eu quero passar, que é muito presente, familiar, para as populações onde elas vivem, praticamente em todo lugar, é a igreja. Então, geralmente, aquilo que vem através da igreja, das lideranças aí locais, inclusive a gente tem fotos aí de igrejas que mostram como ela estava antes do tufão e depois o que ela se transformou, quer dizer, ficou completamente destruída. Sim. Então, eles próprios precisam de ajuda, mas a gente sabe, está aí a foto, aí a gente vê uma igreja Assembleia de Deus nessa cidade... New Washington. Isso, em New Washington. E depois, o que aconteceu com ela? Simplesmente ela desapareceu, a gente só vê o muro e as palmeiras, a igreja já não está mais lá, ela foi completamente... Você vê com uma edificação bonita, né, que foi construída certamente com tanto carinho pelos fiéis, pelas pessoas, quem mais que tem ajudado. Então, é uma forma também de se aproximar da população, digamos assim, também levando o auxílio espiritual numa hora como a participação dos voluntários cristãos é muito importante. Nós recebemos relatos da nossa equipe de que quando os cristãos locais, não são poucos nas Filipinas, verdade, é um país cristão. Quando eles perceberam a chegada de muitos voluntários de outros países, eles próprios se interessaram e se mobilizaram também para poder ajudar. Então, alguns médicos e enfermeiros que estavam em Manila seguiram com a nossa equipe para poder prestar o atendimento também. É muito bonito isso, né, Tiago? A gente vê essa mobilização de pessoas do mundo todo. Vamos assistir essa matéria do pessoal, a equipe brasileira que está lá. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura disse ser necessário mais de 11 milhões de dólares para ajudar a limpar e liberar terras para a agricultura e desobstruir canais de irrigação em consequência do tufão Haiyan, que matou milhares de pessoas em 8 de novembro. A nova cifra seria em acréscimo aos 20 milhões de dólares já solicitados pela ONU para ajudar os agricultores a fertilizar, irrigar e manter as plantações e assegurar as próximas colheitas em 2014. A ONG Conexão Voluntários em Campo, em parceria com a rede SOS Global, está com uma equipe de emergência em resposta à tragédia das Filipinas. E nós estamos naquele momento agora em que as pessoas que viveram aquela situação precisam de uma ajuda psicológica, espiritual, precisam de um trabalho de aconselhamento pastoral e ajuda para retornarem para as suas casas. Então a situação hoje é
ainda requer um cuidado, assistência médica, porque é propício para adquirir doenças e coisas desse tipo, mas a ajuda de pessoas que podem contribuir com aconselhamento bíblico e reconstruir parte daquilo que foi destruído, para que pelo menos ele volte para suas casas, é fundamental para nós nesse momento. Qualquer pessoa pode ajudar com doações no Banco Bradesco, agência 0316, conta 162757, dígito 0. Para conhecer outras formas de ajudar, mande um e-mail para contato@voluntariosemcampo.org.br. Está aí colocado, então, as formas que você pode fazer contato, ajudar, além também de entrar, simplesmente botar lá no Google Cruz Vermelha Brasileira, enfim, e vai aparecer também links que permitem que você possa ajudar. A gente já está quase no finalzinho, mas a gente tem umas fotos, pastor, não sei se elas poderiam aparecer e você, o senhor descrever. Essas fotos foram enviadas pelo missionário da casa. Pelo Felipe, aqui, o nosso... Ele já foi cinegrafista, também é supervisor técnico, exatamente. E nosso precioso Felipe, que não é um curioso, ele é um missionário e já conhece situações de catástrofe, esteve 2 vezes no Haiti conosco, também esteve no Camboja e ele se prontificou de imediato a seguir com a equipe que foi para as Filipinas e ele enviou muitas fotos de lá do trabalho que está sendo feito. Tá certo. Vamos fazer o seguinte, o nosso tempo passa muito, muito rápido, nós vamos ao break, mas a gente volta, o último, e a gente vai restringir um pouquinho, vai ser um pouco diferente, vamos ter só uma participação musical, o nosso pessoal da música vai entender que a gente ainda tem um pouquinho mais de coisa para mostrar para você e, sobretudo, deixar bem claro como é que você pode ajudar, contribuir, e a principal forma realmente é financeiramente. Então, nesse intervalinho, pega o seu lápis, pega uma canetinha, um pedaço de papel, ou então apronta o seu celular, o seu smartphone, porque a gente anota hoje muita coisa digitalmente, né? Para pegar os dados e ver o pouco que você possa fazer, mas que você faça algo, de modo que você estenda a mão a pessoas que estão sofrendo muito, de uma forma inimaginável. Nós não temos como imaginar tal sofrimento. E, no entanto, se cada um de nós fizer a sua parte, eu sei que a gente tem como minimizar. A gente volta já. Cabeça pra cima. A gente vai encerrando o programa de hoje, que foi dedicado à tragédia que aconteceu nas Filipinas. É um programa que visa suscitar em nós o espírito de solidariedade, de modo que a gente faça alguma coisa. E, claro, para a gente fazer isso, a gente tem que ter informação. Então, o programa trouxe matérias, trouxe as fotos, trouxe depoimentos, trouxe essa informação. E, realmente, embora a mídia secular já deixou de lado a tragédia, o problema continua crítico e muitas pessoas precisam de ajuda. Como é que podemos ajudar, pastor Grava? Olha, fazendo o que você está fazendo mais uma vez, essa TV tem um espírito missionário, por isso que nós gostamos tanto de estar aqui, e deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, né, que hoje a melhor forma de participar é através da sua oferta. Por mais difícil que seja falar sobre isso, as pessoas têm perdido um pouco a noção do que é ofertar, mas é preciso dizer bem claro que aquele povo precisa da nossa ajuda material nesse momento. E Paulo é bem claro quando escreve aos Filipenses no capítulo 4, dizendo, depois de receber 3 ofertas daquele povo, ele diz uma palavra, não que eu esteja procurando ofertas, mas aquilo que pode ser acreditado na sua conta. A palavra de Paulo, bíblica, é de que aquele que oferta, muitas vezes é mais abençoado do que aquele que recebe, Rebeca. E nesse caso, nós queríamos que você... Bíblia é mais abençoado dar do que receber. Exatamente. A palavra diz isso, que aquele que dá é muito mais bem-aventurado do que o que recebe. E você pode participar disso, não com desencargo de consciência, não na hora da refeição, porque você se sente mal comendo, sabendo que outros, mas por saber que a sua oferta vai ser usada para abençoar e ajudar pessoas, isso vai fazer diferença na sua vida. Tá certo. E que bom que a gente tem grupos que a gente sabe, conhece e que são de confiança, onde efetivamente a gente pode enviar uma oferta e saber que ela vai chegar. E a prestação de contas virá. Exatamente, onde ela devia chegar. Vocês farão outras viagens aí? Mas espera um pouquinho, deixa eu só ouvir. Tiago, manda a brasa aí, como ajudar? Tá bom. A Cruz Vermelha Brasileira, ela está com uma conta aberta, como eu já disse antes, especificamente para essa ajuda humanitária. Como o pastor muito bem disse, hoje a necessidade para a gente é muito financeira. Então, se você puder ajudar, por favor, ajude. É só entrar no site da Cruz Vermelha, tanto da Nacional quanto das nossas filiais, vai ter um link específico para isso. Mas gostaria de pedir também que
Se não puder ajudar com a questão financeira agora, ou se puder, futuramente, não se esqueçam desse sentimento humanitário que estão vivendo hoje. Acho que isso é a grande mensagem que esse programa está passando, para que os telespectadores, todo mundo que está nos assistindo agora, tenha esse sentimento humanitário e doe. Quando tiver alguma necessidade, o Brasil precisa muito disso, não se esqueçam da gente, que a gente está aqui para justamente trabalhar em auxílio do povo. É isso aí. Verdade. A verdade é que as Filipinas tem um perfil de país, e como tantos lugares do Brasil que são tão carentes e até alguns lugares literalmente miseráveis, se você mandasse um time de médicos, de ajuda humanitária, de construção, já seria muito bem-vinda. Imagine, então, num momento de destruição como esse. Haverá outros grupos, pastor, mais na frente, que vão, de repente, alguém está nos assistindo, tem esse interesse de participar, de se voluntariar, como é que é isso? Certamente. Agora, como aconteceu no Haiti, depois da primeira fase, que passa pelo atendimento médico, de logística e também psicológico, nós entramos na segunda fase, que é a fase de reconstrução. Então, as pessoas que desejam ajudar não apenas as Filipinas, mas países como o Haiti, que também são esquecidos da mídia, e nós estamos lá 2 vezes por ano, percebendo que a luta continua e muito grande. Então, nós precisamos da sua participação. Você que é um voluntário pode se inscrever. Tá certo, é só entrar no mesmo site? No mesmo e-mail que passou na tela, e nós vamos dar orientações. Tá certo. Está colocado o desafio, então, para você que está em casa. Tive fome, Jesus disse uma certa vez. E uma certa vez que está registrada em Mateus capítulo 25. E deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Fiquei doente, você foi me visitar. Eu fui preso. E você não se esqueceu de mim, você foi lá e me visitou. Eu estava numa situação de abandono e você fez algo por mim. E as pessoas que estavam ali falam assim, mas Senhor, você foi preso, você teve fome. Quando foi que a gente foi? Ele falou assim, cada vez que você fizer isso por um pequenino que precisa, você está fazendo para mim. E é interessante que o capítulo 25 de Mateus, ele não tem só a abordagem positiva. Jesus não colocou só a abordagem positiva, ele colocou também a contrapartida. Eu também estava com fome e você não levou. Eu estava com sede, você nem deu bola para mim. Eu estava carente, necessitado, abandonado, você não foi me visitar. Ele colocou a situação que foi e colocou a que não foi. Porque a gente pensa, eu fiz, eu vou levar uma estrelinha. Eu não fiz, fica por isso mesmo. Fica por isso mesmo, não. Está registrado que você não foi. E você acha, nossa, a Bela está botando pressão? Não, eu estou falando o que Jesus falou. Ele falou isso. Por que ele falou isso? Porque ele quer que a gente olhe para o próximo, que a gente não olhe só para si. Que a gente só veja a nossa necessidade, aquilo que está imediatamente no nosso... ali em torno, a gente só vê aquilo. E ele está dizendo, é preciso que você levante os olhos. E eu vi aquilo que o Tiago falou, de repente lá é muito longe, parece muito complicado. Faça alguma coisa por alguém que precisa. Porque quando você faz, você está fazendo para o mestre. Ele colocou. E quando você não faz, você está deixando de fazer para o mestre. Ele colocou. Vai lá, Mateus 25. Abra sua Bíblia, lê, todo mundo tem no Brasil, não é verdade? E é um texto impactante. Não são palavras de culpa, mas de advertência. Isso, de orientação, de alerta, de ensinando, olha, quer colher o bem na sua vida, quer ter uma coisa boa, faça. Então, eu acho assim que esse é um momento especial e é um momento que você pode, em pouca coisa, ir lá, você vai no teu banco fazer alguma coisa, R$50, R$30, R$100, R$1.000, cada um de acordo com aquilo que pode. É R$1, né? R$1. Faça alguma coisa. E a gente termina o programa de cabeça para cima, agradecendo aos nossos convidados, pastor Grava, Tiago, Deus abençoe vocês, sucesso no trabalho de vocês. Amém. Cabeça para cima com Banda Resgate. Quando se sentiu pronto, faltava tanto, foi duro de encarar. E quando se sentiu santo, um tapa bem na face te colocou no seu lugar. Deu errado, não pôde consertar. No dia em que se deu conta, percebeu
percebeu que Deus te deu a chance de recomeçar. Tudo é uma lição, a gente tem que aprender. O mestre usa a vida usa tudo. Será que oramos tanto, sem nunca compreender que aquilo contra o que lutamos poderia ser o caminho?